Se eu não for lá, não consigo nem entrar dentro de casa. Mas é rapidinho, deixa uns minutinhos e volto. Então, beleza, pessoas. Então, sejam bem-vindos, tá? Já perdi a conta de qual aula que é. Eu acho que deve ser a 7ª aula de Estruturas 2, tá? Última aula vimos aí, começamos os pré-dimensionamentos de vigas, tá? Então, vocês talvez já começaram a ver umas contaradas meio doida aí, para ver como é que faz uma, como é que faz a outra. Mas hoje eu vou propor para vocês um sistema que vai, de certa forma, facilitar um pouco, tá? Então, a gente meio que calculou praticamente todas as vigas internas, tá? E chegamos lá no padrão, olhando um monte de números possíveis e imagináveis, tá? E hoje a gente vai fazer as externas. E nesse cálculo das externas, não vou dizer que é uma regra, mas a gente vai meio que convencionar aqui um sistema que fica fácil daí para vocês calcularem todas as outras, sem precisar fazer aquele monte de contarada, tá? Então, um pouco mais simples. A gente vai colocar um padrão para quando a viga for contínua e para quando ela não for contínua, tá? Então, a gente vai trabalhar com isso aí de novo um pouco hoje, e daí vocês vão ter exatamente aí como fazer os seus pré-dimensionamentos. Já falei, mas vou repetir aqui. Então, a primeira atividade nossa, que vocês podem ver que já demorou bastante, inclusive, para acontecer, tá? Mas a nossa primeira atividade praticamente vai ser esse pré-projeto, tá? Vocês vão ter lá uma casinha, uma coisa assim, um sobrado, não sei ainda, não pensei nisso. E vocês vão fazer esse pré-dimensionamento de laje, de viga, de pilar e de sapato, tá? Então, são os 4 aí que a gente vai pré-dimensionar. Então, realmente vai ser só fazer esse desenho, vai ser fazer... colocar as medidas. Professor, pode falar, Christian. Sabe esse projeto que o professor está fazendo com nós? O professor Sim. pode postar ele no Siga depois para a gente estudar ele bem certinho? Eu acredito que eu já postei ele lá, tá? Inclusive, eu acho que eu postei ele 3 vezes já. Porque quando eu fiz a laje, eu postei. Então, se você for lá no Lages, lá na aula de Lages, tem só ele com a laje. Depois, na aula de pilar, eu postei ele com o pilar e o da laje tá junto, tá? E daí, no último, eu postei a da viga. Então, tá o da viga, do pilar e da laje. Então, eu não tô apagando nada. Só tô colocando, tipo, em cima, tá? Se você rolar lá o AutoCAD, você vai ver que tá tudo junto. Beleza? Belezinha. E daí, então, a gente vai fazer isso. Então, nas aulas de hoje, de amanhã, a gente vai praticamente fechar esse assunto de vigas. A gente vai começar já a trabalhar com sapatas. Depois eu vou só retomar um pouquinho na parte do pilar, que eu achei que ficou meio rápido demais e tem algumas coisas que a gente não comentou, tá? E aí, mais ou menos, a gente vai fechar. Que, como eu disse para vocês, a gente vai ter aula hoje, amanhã, 15 e 16, tá? A gente, 15 e 16, não, 15 a gente não tem, teria de aula 16. E a gente tem essas duas aqui, do 22 e 23, mas eu acho muito em cima do Natal, não sei como é que vocês estão, se vão viajar, se não vão, tá? Nem sei se podia estar gravando isso aqui. Mas eu acredito que eu já vou deixar as atividades aí para vocês desenvolverem, tá? Não precisa ficar segurando, vocês estão na véspera de Natal assim. Eu estarei aqui, tá? No meio dessa obrarada louca aqui, mas qualquer coisa vocês vão estar meio que liberados aí. E a gente volta a se falar, teoricamente, só lá para dia 1 de fevereiro, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso, 1 de fevereiro, segunda-feira, que a gente volta. Quem sabe a gente volta presencial, quem sabe não volta, tá? Vocês saberão aí nas cenas dos próximos capítulos. O MEC cada vez fala uma coisa diferente, uma hora volta em fevereiro, outra hora volta em março, outra hora volta em janeiro, então ninguém sabe de nada ainda e cada dia muda de uma coisa diferente. Mas, conforme tiver maiores novidades, a gente fala para vocês, tá bom? Então, beleza. Qualquer momento, qualquer pergunta, por favor, tá? Não fiquem com perguntas, só abra o microfone aí e fale, tá? Então, esse aqui é o que a gente tinha, tá? Então, a gente parou aqui, a gente fez esse pré-dimensionamento aqui das vigas, certo? Praticamente, a gente fez o quê? Pré-dimensionou as vigas internas, usando 2 regras, tá? A gente calculou todas elas para uma altura máxima, vamos dizer assim, uma altura alta, que seria 1/10 do vão, tá? Então, foi isso que a gente fez. E a outra que seria o que a gente chama de altura mínima da viga, que seria o 1/13, que é onde daria uma viga com uma altura menor. Então, foi isso que a gente calculou. Daí a gente calculou para todos os trechos, para todas as vigas, tal, e chegou nesse monte de número. Depois, analisando, né, cada caso aí, a gente começou a observar que as vigas tinham uma certa medida que elas poderiam ser entre uma e outra, tá? Então, a gente colocou aqui que a V2, a V3, V6, V7, V8, tá? Então, todas elas teriam 35. Lembrando, tá? Bem importante, por exemplo,
se você tem essa V2, que vai estar chegando nessa V8, que é perpendicular, elas, teoricamente, teriam que ter a mesma altura, tá? A V2 pode ser menor que a V8? Sim, pode ser menor que a V8, porque ela não pode ser maior, não pode dar um dente maior. Então, se a V2 tiver 30 e a V8 35, tranquilo. O contrário que não pode, tá? Então, isso é um jeito de começar a analisar essas vigas, olhando essas vigas internas e tentar achar um padrão para elas, tá bom? Não necessariamente esse padrão vai seguir para fora. Geralmente as vigas externas são diferentes. Só um pouquinho, deixa eu ver se não foi minha esposa que chegou, só um minutinho. Acho que não, depois ela bate não. Então segue um padrão um pouco diferente. E aí nós vamos fazer o quê? Hoje a gente vai meio que padronizar, até para não precisar fazer toda essa contarada de novo, tá? Então a gente já estudou um pouco na aula passada, diante daquele monte de corte que a gente teve, tá? Duas situações, que a gente chamou de vigas simplesmente biapoiadas, tá? Que é, por exemplo, o caso da nossa V2 aqui, tá? Ela só tem um apoio, que é na V9 e na V8. Então, isso é uma viga biapoiada. Ela dá esse momento bem grande aqui, tá? Então, uma viga simples, uma viga como se fosse solta. E a outra que eu falei para vocês, que seria a questão da viga contínua. Então, a viga, ela vai ter diversos apoios, mais ou menos isso aqui, tá? Que é o caso da V3, por exemplo. Então, ela vai ter diversos apoios. Em cada apoio, o momento, ele dá um salto para cima. Então, com isso, a gente consegue distribuir a carga em armaduras positivas e negativas, tá? Por isso que a gente tem dois momentos. Só que isso tem um limite. E por que tem um limite? Se essa distância for muito grande, como, por exemplo, a gente vai estudar aqui essa V1 hoje, a gente vai ver que se a gente fizesse esse gráfico de momento, o momento, ele não ficaria assim, nessa área negativa. Ele daria praticamente tudo positivo. Então não adianta, porque daí é o contrário. Em vez de você ter uma viga que vai ao seu benefício, ela vai contra você, tá? Porque a tendência é aquele esquema tração-compressão. Então, tudo isso vai ter um limite para eu poder dizer assim, ó, essa viga é contínua, essa viga não é contínua, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem, que eu vou escrever aqui também. Então, como que a gente vai dizer que uma viga é contínua ou até onde ela é contínua? Porque ela pode ser contínua até um pedaço e depois ela ser simplesmente uma viga biapoiada, tá? Então, tem uma regra que é mais ou menos o seguinte, a proporção dessas vigas, elas têm que ter uma proporcionalidade de até 1,5 vezes, tá? Então, até 1,5 vezes, uma viga, ela pode ser contínua. Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse aqui. Vou pegar um exemplo mais redondo, tá? Vou fazer até que separar. O professor vai escrever, então, essa parte de que ela pode ser só 1,5 vezes? Vou escrever sim, tá? Vou fazer isso Beleza, agora. eu já anotamos aqui também no CAD. Então, aqui, ó. Então, vamos colocar aqui como se fosse uma critério de proporcionalidade. Isso é o nome, que não está escrevendo nada, tá aqui. Critério de proporcionalidade, tá? Que é se a viga pode ser contínua. Então, é isso aqui, tá? Vou dar um zoom aqui. Então, qual que é a regra? Então, a regra é que os vãos devem, vamos colocar, ter a proporção de 1,5 L. Vou pôr assim, tá? Ou 1,5 o vão. Tá? Então, é mais ou menos essa é a regra. Então, por exemplo, vou desenhar a viga aqui. Então, se a gente tivesse uma viga que, por exemplo, ela dê 3 metros, tá? Então, eu tenho uma viga de 3 metros e uma viga de 4 metros. Uma do lado da outra. Deixa eu colocar as cotas aqui certinho. Opa. Então, eu tenho aqui uma viga de 4 metros. E aqui uma viga de 3 metros, tá? Vou pôr os apoios também, tudo certinho aqui.
Tô pondo tudo apoio, sim, claro que eles não seriam, tá? Você teria que ter apoios. Apoios, isso aqui simplesmente a tua viga vai embora, né? Ela não tá presa aqui no eixo X, tá? Vamos dizer que seja mais ou menos isso. Então, por exemplo, a minha viga aqui, ela tem 3 metros e a outra... Professor, Pode falar. o que é aquela. Deve ter a proporção de 1,5 litro. 1,5 L, 1,5 o comprimento da viga, o vão, Ah, tá. tá? Por exemplo, como que você faria essa conta? Mais ou menos assim. Bom, essa minha viga aqui, ela tem 4 metros. Então, eu vou pegar a minha viga maior e vou dividir pela minha viga menor. Aliás, é o contrário, né? Agora eu me perdi, deixa eu ver. É 3 por 4 ou 4 por 3? É 4 por 3. Então, eu vou pegar aqui o meu vão maior. Então, deixa eu anotar isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu vão maior dividido pelo meu vão menor, tá? E isso aqui tem que ser menor que 1,5. Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu vou ter 400 dividido por 300, certo? Isso aqui vai me dar 1,33, tá? Isso é uma proporção, não tem unidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que essas vigas, elas podem ser contínuas, tá? Porque eu tô dentro dessa regrinha, ok? Se fosse assim, por exemplo, fazer uma bem gritante aqui. Vou fazer uma aqui que tivesse meus 3 metros e a outra aqui que tenha 5 metros que seja, já não vai dar. Então, essa outra aqui vai ter 5 metros. Vou deixar até aqui com esse balanço, tá? Então, se eu tivesse uma viga aqui de 5 metros e outra viga de 3 metros, mais ou menos como essa nossa viga aqui. Aqui tá mais gritante, aqui tem 3 e lá tem quase 6 metros, tá? Mas vamos cair nessa aqui. Então, mesma coisa, ó, vamos usar essa regra aqui para saber se essa viga pode ou não ser contínua. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o meu vão maior, 500, dividido pelo meu vão menor, que é 300. E isso vai dar 1,67. Então, como ela é maior que 1,5, eu não posso usar essa regra da continuidade. Por quê? Porque é como se essa viga grande, ela puxasse toda a carga para ela. Então, a tendência é que ela vai gerar um momento tão grande que ela meio que ia girar essa estrutura. Então, você não pode fazer esse tipo de coisa. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa viga seria o seguinte. Deixa eu só mudar esse apoio aqui. Então, nesse exemplo aqui, ó, de 3 e 5 metros, você teria o quê? 2 vigas biapoiadas, tá? Você vai ter, então, isso aqui, ó. Os seus gráficos ficariam um assim e o outro, claro que aqui não está seguindo a proporção, tá? Mas você teria uma viga totalmente independente e essa totalmente independente, tá? Você teria essas duas barrigas. E não teria isso aqui, ó, uma viga contínua, tá? Falando assim, parece assim, ah, professor, mas você, né, rapaz, dá uma diferença absurda, tá? Na hora que a gente calcular, ela vai dar muita, muita, muita diferença, certo? Então, essa é a regra. Isso é o critério que a gente vai usar para a viga ser Tá meio, ou não. Pode falar. tá meio complicadinho de entender, professor, essa parte de momento. Mas a hora que a gente for fazer esses momentos aqui na hora do F2, vai ficar bem fácil, tá? É que a gente não fez na mão nenhuma assim com 3 apoios. Até porque isso aqui é um inferno de fazer com 3 apoios, tá? Mas o que vai acontecer lá no F2 é que ele vai ter esse momento para baixo e depois vai ter esse momento para cima. Tá? É isso que vai acontecer, ó, desse jeitão, se a viga for contínua. E isso reduz a nossa armadura. Tá? Mas Assim. eu concordo se você falar que é meio complicado, eu não vou achar ruim. Mas, ó, imagine que fosse isso aqui, ó, tá? Teria 2 barrigas aqui, tá? Você não concorda se isso fosse junto? É como se eu pegasse essa ponta aqui e erguesse, ó, porque esse apoio, ele tá empurrando todo o meu momento. Então, era mais ou menos eu ia pegar isso aqui e erguer os 2 lados, se ela fosse contínua. Ela ia fazer o assim, ó.
Só que daí, quando ela fizer isso, automaticamente esse momento de baixo, ele diminui, ó. Então, eu tenho momentos menores. Vamos dizer assim, no montante, ele é o mesmo. Só que eu tenho momentos positivos e negativos, tá? Mas eu Mas concordo. isso é bom ou é ruim se o momento é menor? É ótimo, tá? Porque quando a Aham. gente calcular a área do aço é calculada em função dos momentos. Só que é assim, momento positivo, armadura positiva. Momento negativo, armadura negativa. Então a gente vai ter duas armaduras. E essas armaduras são as que vão na parte de cima e na parte de baixo. Então, por exemplo, se eu só tenho um momento negativo, tá? Então, essas armaduras vão ficar muito carregadas. E as de cima é como se elas não precisassem existir. Então, uma coisa assim que não tem muito sentido. E já nesse aqui, você tem armaduras que você vai distribuir entre positivas e negativas. Tá? É que a gente realmente não calculou a armadura ainda, tá? A gente vai calcular ano que vem só. Mas por isso que esse critério e esses gráficos dão essa diferença toda. Certo? Por enquanto, eu entendo que você vai ter que meio que só aceitar que a viga é contínua ou não é, tá? E onde é que nós vamos usar isso, claro, né? Então, só continuando. E daí, como que nós vamos fazer? Então, a gente vai ter que calcular se esses vão dar vigas contínuas ou não, tá? E aí, isso nós aqui, vamos fazer uma padronização, tá? A gente, isso não está escrito na norma, em lugar nenhum, mas é meio que um conceito entre todos os engenheiros estruturais, que é mais ou menos o seguinte. Quando você tiver uma viga contínua, como é esse caso aqui, que a nossa viga vai ser contínua, a gente vai fazer o cálculo da altura, então a altura da nossa viga vai ser, no caso, porque a gente está combinando isso, tá? 1/12, tá? Então não vai ser 1/13, nem 1/10, nem 1/11,5. A gente vai fazer direto 1/12, tá? Então, se ela for contínua, 1/12. Claro, daí a gente vai arredondar. Se deu 31, se deu 29, a gente vai fazer aquele arredondamento normal. Agora, se ela não for contínua, tá? Se a gente cair nesse critério aqui dela não ser contínua. Então, eu vou até anotar isso aqui para ficar bem claro. Deixa eu fazer até o seguinte. Então, nesse caso aqui, é viga contínua. Tá? Então, essa aqui é a contínua. E do lado de lá, vai ser biapoiada. Biapoiada, tá? Então, em todo caso de viga que for biapoiada, a gente vai usar uma outra regra para ficar fácil para a gente também, que vai ser a altura da viga, vai ser o L/10. Opa, aqui também tem que ser L/10, que é para dizer o vão, tá? Então, aqui é L/12 e aqui é L/10. Tá, então, se a viga não for contínua, é L/10. L/10. Nós vamos meio que. Isso vai ser tipo assim, um acordo que a gente está fazendo aqui, tá? Claro, se você estiver fazendo lá e falou assim, não, eu vou fazer L/11, L/12, eu quero uma viga menor, pode? Pode. Mas eu acho que para a gente ter meio que um padrão ou seguir de algum lugar, é legal fazer isso aqui, tá? Então, se a viga é bem apoiada, L/10. Se ela for contínua, L/12. Isso vai facilitar a vida de vocês aí muito. Entendeu? Sim. Então, beleza. Então, por exemplo, vamos voltar para o nosso exercício lá. Tudo bem que aqui a gente já meio que pré-dimensionou, tá? A gente não precisa nem mudar. Mas veja só, por exemplo, pegar a nossa V2. A nossa V2, ela tem um vão de 3,7,5. Ela é biapoiada? Com certeza, ela está totalmente sozinha. Então, o que a gente ia fazer? L/10. Pronto. Quanto que ela ia dar? 31. Fechou. Só isso, mais nada. Tá? A gente ia chegar na V8. O que é a V8? Viga biapoiada. Normal. Se ela é biapoiada, qual que é a regra? L/10.
o vão dela é 392, então ela daria uma viga de 39. Então, só falando, eu posso apoiar uma viga de 35 numa viga de 40? Nesse caso, se fosse aqui, posso sim ou não? Tá, no caso, a viga de 35 é a V2. Isso. E a de 40 é a V9B. V8. Tô olhando pro lado de cá. Agora não sei, tio. Os tamanhos são diferentes, né? Posso sim, Altura? só vim aqui para ver se tinha uma coisa aqui no chat. Mas posso, tá? Nesse caso eu posso por quê? Porque é a V2 que está chegando na V8 e não o contrário, tá? Então eu posso, tá? Então, vamos dizer, se eu fizesse só aquela regra, a minha V2 por enquanto teria 35 e a minha V8 teria 40. Mas não vamos parar por aí, vamos para frente, ó. Vamos pensar nessa V3, tá? E vamos pensar nesses vãos que a gente calculou naquela regrinha. Então, eu quero saber o seguinte, essa V3, ela pode ser uma viga contínua? Na verdade, com o tempo, vocês vão ver que só de olhar, vocês vão ver que ela é uma viga contínua, porque ela é muito proporcional. Mas a gente vai fazer o cálculo aqui. Vamos ver se essa viga, realmente, ela é uma viga contínua. Deixa eu só pegar copiar um pedaço aqui. E como que vocês fariam isso? Então, vamos lá. Vamos fazer essa aqui junto, para saber se ela seria contínua ou não, tá? Então, a gente está calculando aqui a nossa V3. Então, eu quero saber, por exemplo, se o V3A e o V3B são contínuos. Então, eu tenho que fazer ela meio que por partes. Então, vamos lá. V3A, se ela é, vou pôr assim, ó, contínua com a V3B, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. Beleza. Como que eu vou fazer? Vou fazer o vão maior. Então, o vão maior, 335, que é da V3B. Então, entenda, eu estou fazendo só essas duas por enquanto, tá? Quero saber se esse pedaço pode ser contínuo. Isso aqui vai ser dividido por essa medida aqui. Já vou arredondar para 258. Posso? Tranquilo? Professor, na hora da prova eu posso arredondar, tipo, assim também? Pode sim. Aqui que a gente está falando em meio centímetro, pode, tá? Então eu vou fazer... Se for em assim... Não, nada, esqueça. Pode falar. Não, eu ia brincar com o senhor ia ficar bravo. Não, eu não fico bravo por nada. Quanto de diferença de metro? Daí é meio complicado, né? Ó, então, entre esses dois trechos, que é o V3A e o V3B, ó, tá dando 1,5. E 1,5 é menor, tá? Do que... 1,5? É 1,3, perdão. 1,3 é menor... Vou escrever que eu não tenho símbolo aqui. É menor que 1,5. Então, esta viga é contínua. Tá? Deixa bem escritinho assim. Se essa viga é contínua, eu vou fazer o quê? Que a altura da viga... Deixa eu tirar só esse pré-dimensionamento aqui. Que a altura da minha viga vai ser o quê? L sobre 12. É o meu vão sobre 12. Só que aí que tá, né? Tipo assim, como que eu vou fazer? Pedacinho por pedacinho? Pedacinho por pedacinho. Quer dizer o quê? Elas são contínuas entre si. Então, eu faria o quê? Faria, por exemplo, 258 dividido por 12, tá? Que vai me dar 21,5. Vou pôr 22, tá? 22 centímetros. Então, o meu primeiro pedacinho, 22. E o outro pedacinho? O outro pedacinho vai ser 335 dividido por 12. Que vai dar 28 já, tá? Já vou arredondar aqui. 28 centímetros, certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que esse pedaço, essas duas vigas, tá? Entre elas, eu teria o quê? Uma viga de 30. E por que de 30? Porque eu tô aqui, ó, no 28, então a próxima medida, 30 centímetros, tá? Então, essa viga poderia ter 30 centímetros. Aí você vai falar, professor, mas então eu vou fazer ela 28 e 22? Não, porque você está calculando que a viga é contínua.
Então, você tem que seguir a proporção e ela tem que ser o mesmo tamanho de fora a fora, tá? Só que não acabou. Por quê? Bom, a gente fez esses dois vãos aqui, tá? Que é o V3A e o V3B. Mas eu quero que ela seja contínua ainda no V3C. E eu posso fazer uma viga inteiriça. É a melhor coisa que eu posso fazer. Só que para isso eu tenho que saber o quê? Se o V3B e o V3C são contínuos também. Então eu tenho que fazer de novo e ver o que vai acontecer. Professor, não entendi. Pode falar. Como Oi? assim? Eu calculei, a altura ficou com 22, a outra com 28, eu vou erguer ela para 30? Sim. Por que você acha que não ergueria para 30? Não é aquele caso lá que é melhor deixar o 0 ou 5 para o pedreiro fazer a viga? Então, mas ó, pense assim, sempre vai arredondar para o 5, de 5 em 5 mais próximo, tá? Nesse caso aqui, ó, eu teria um pedaço que eu posso ter 22 e um pedaço que eu posso ter 28. E aí sim, agora que você aproveita, que você pode arredondar o seu metro aí, e arredonda para quanto? Para 30. Então, essa viga teria 30 centímetros nesses dois trechos. Mas veja só por que isso é bom, isso que eu quero que você entenda. O quanto que deu a nossa V3A e V3B aqui no nosso cálculo, ou aqui no nosso V3? Quanto que ela tinha dado de altura? 35. Quer dizer que se eu usar a regra da continuidade, ela pode ter 30. Ela vai ter 30? Não vai. Mas eu vou falar só no final, porque ela não vai ter 30, tá? Se você olhar bem, você vai ver que ela não pode ter 30, mas nós já vamos chegar lá, tá? Não é por causa das outras vigas internas? Exatamente por causa das outras vigas. Ela não pode ter 30 por causa disso. Só por isso. Porque ela é a viga principal da casa que recebe todas as outras, tá? Mas assim, tem que calcular? Tenho, ela é a principal que a gente tem que calcular, tá? É a que vai receber mais carga. Ela não vai poder ter 30 por isso. Mas nós vamos chegar lá. Calma, calma, relaxa. Vamos terminar a V3B aqui, tá? Então eu vi que a V3A e V3B, elas podem ser vigas contínuas, tá? Então ela passou na regra, ela é menor que 1,5. Beleza? Tranquilo, é o que eu queria, tá? Só ver aqui que a minha esposa não chegou, tô preocupado já. Agora eu quero saber o quê? Se esse vão, que é o V3B e o V3C, também são contínuos. Que aí a minha viga pode ser inteiramente contínua. Então eu vou fazer o quê? Calcular tudo de novo, tá? Então vou pegar esse trecho aqui e vou fazer o próximo pedaço. Só que agora eu quero ver o quê? Se o V3B pode ser contínuo com o V3C. É isso que eu quero. Qual é a minha medida? Então, é 3,35 e 3,8. Tá? Vou dar um zoom quem está no celular. 3,35, 3,8. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3,35 dividido por 3,8. Tá? Isso aqui vai dar para mim 1,09. Como ela é menor, bingo, ela pode ser contínua. Como ela pode ser contínua, a gente já viu que o primeiro trecho lá dá 28. Então, se eu fizer 335 por 12, vai dar 28. Mesma conta da de cima. Essa é a V3B. E a V3C, o tamanho dela é 308 dividido por 12. E 308 dividido por 12 vai dar 26. Beleza. Então, quer dizer o quê? A minha limitante é a V3B, que é o quê? Que é a maior, tá? Então, a minha limitante é a maior. Essa viga V3, ela pode ser uma viga contínua e, sim, ela poderia ter 30 centímetros de altura, desde que a gente não tivesse o problema da V8 chegando nela e da V6 e da V7 chegando nela, tá? Como a gente viu, ó, a V8 ela é biapoiada. Ela daria 40 centímetros. Pessoal, só um minutinho que a minha esposa chegou. Rapidinho, tá?
Perdão, pessoas, é que o troço tá tão complicado essa obra aqui que não dá nem para entrar nem para sair. Eu sei que você apaga até a luz aqui. Então, vamos lá. Respira fundo, vamos lá. Então, quando a gente estava aqui, então, vimos que a nossa V3, ela poderia ter 30. Mas qual o problema? O problema é que a V8, ela tem que ter 40, tá? E essa V8 chega na V3. E a V6 e a V7? Bom, elas são biapoiadas, tá? L sobre 10. Então, elas poderiam ter 36, que já vamos arredondar para 40 também. Então, se a V6, V7 e V8 tem que ter 40, tá? A nossa V3 também vai ter 40. Então, todas as nossas vigas internas teriam 40, com a exceção da V2, que como ela chega numa viga de 40, ela pode ter 35, tá? Aí vocês podem falar assim, professor, mas então tem um problema, porque a gente calculou semana passada e viu que todas podiam ter 35. Por que hoje você está falando que elas têm que ter 40? Não tem nada de errado, tá? A única coisa é o seguinte, para vocês chegarem nesse 35, vocês teriam que fazer toda aquela conta que a gente fez na aula passada, tá? Fazer todas elas, o máximo, o mínimo, e aí começar a estipular uma e outra, tá? Pode fazer assim? Pode. Isso é um jeito que você analisa viga por viga. Mas o processo desse da continuidade é muito mais simples. Pode ver que a gente fez aqui, tipo, 3 contas e pronto. A gente já sabe o tamanho de todas as vigas. E assim a gente vai fazer para as externas, tá? As externas não tem tanto essa regra assim, com exceção das que chegam nela. As que chegam nela vão ter. E aí vocês vão ver como o cálculo facilita, tipo, 1000 vezes. E aí a questão do tipo, tô gastando 5 centímetros a mais na altura de concreto, mas o tanto que eu estou economizando na armadura vale muito a pena, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em gastar esses 5 centímetros a mais de concreto. Fora que em muitos casos, tá? Esse aqui, claro, esse desenho que eu fiz é um desenho que não existe, é um desenho meio para dar esse tipo de problema mesmo, tá? Eles vão acabar levando para vigas maiores. Mas na maioria dos casos, você vai acabar caindo em vigas aí de 35 centímetros no interno. Joia? Pessoas, mais fácil, mais difícil? Tá bom, tá ruim? Mais difícil, né, senhor? Nada, Mais demorado. Muito mais fácil. Você vai ver como é mais fácil quando fazer as de fora agora. E aí, não, senhor, é bem facinho. Não, é bem de boa. Então, vamos fazer as vigas externas, tá? Já foi 40 minutos de aula. Oh, meu Deus. Fora a minha saída, claro. Vamos lá. Mas vamos fazer mesmo para a gente, pelo menos, fechar esse projetinho nosso aqui para a área externa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a calcular justamente a nossa V1, a nossa V9, a nossa V4 e a nossa V5, tá? Vamos fazer bem na manhinha aqui, bem tranquilo. Então, por exemplo, vamos começar pela V1, que eu acho que hoje é o nosso maior problema. Por quê? Ela tem um vão aqui de praticamente 6 metros, tá? Ela é 593 centímetros. E a nossa V1B tem 308, tá? Então, ela é muito menor. Então, o que a gente faria? Primeira coisa, primeira regra, que é onde a gente vai partir, é o quê? Vamos saber se essa viga pode ou não ser contínua. Então, nós vamos começar por aí. Então, vamos lá. Vamos pegar uma aqui. Vou pegar essa aqui. Opa. Depois eu vou tentar organizar isso aqui da melhor forma possível, tá? Para não ficar toda essa bagunceira aqui. Mas vamos lá. Nossa V1. Então, eu quero saber se a V1A ela pode ser contínua em relação a V1B, tá? Então, vou fazer o quê? Vão maior dividido pelo vão menor. Então, 593 dividido por 308. Então, vou vir aqui. 593 dividido por 308, tá? Já arredondando. Isso vai dar 1,92. Tá? Então, ela é maior que a relação de 1,5 da proporcionalidade. Logo, não
é contínua. Pronto. Já descobri. E se ela não é contínua, o que eu vou usar? L sobre 10. Para onde? Para cada trecho. Então, o que aconteceu? Se ela não é contínua, eu vou trabalhar isso aqui como se fosse duas vigas biapoiadas, tá? Eu não preciso mudar o meu nome para V1, V2 aqui, não. Ela vai ser o V1A e o V1B. Só que ela deixa de ser uma viga inteira e vai ser duas vigas separadas, tá? Que vão ser vigas biapoiadas totalmente avulsas. E aí eu vou fazer o quê? L sobre 10. Então eu tenho meu vão maior, 593 dividido por 10, que vai dar quanto? Eu até medo de fazer isso aqui, mas eu vou colocar direto, tá? 60, porque daria 59,3. Então, ela é 60. E a menor? A menor é 308 por 10. Então, ela vai dar... Eu vou até escrever. Ela daria 30,8 centímetros, que a gente vai transformar em 35 centímetros. Vou colocar assim para ficar bem, tá? Então, aqui daria 59,3... vai ser igual a 60. E aqui 38,8, que vai ser 35. Pronto. Quer dizer o quê? Quer dizer que nesse caso, eu vou ter o quê? A minha V1A vai ter 60. E a minha V1B vai ter 35. Pronto. Acabou. Só isso. Mais nada. Simples assim. Tá? Então, a gente não precisa... ver o resto de continuidade, não precisa ver nada, só isso. Chegou aí, fechou. Temos alguns problemas? Podemos ter, mas vamos ver isso mais para frente. Então, assim, V1A e V1B, fechou. Eu posso ter vigas de tamanho diferente numa linha? Sim, é claro que eu posso, tá? Desde que elas sejam biapoiadas, como é esse caso. Então, eu vou ter uma vigona de 60 e uma viga de 35, não tem problema nenhum. Ah, posso fazer uma viga de 60 de fora a fora? Pode, se for doido o suficiente, pode. Não tem por que fazer isso, gasta tanto concreto a mais. Outra coisa que é muito importante para um cálculo estrutural, e isso aí eu falo assim, de toda certeza, e eu pergunto para vocês, vou até voltar aqui, tá? Então, pensem assim, pessoas, me falem aí o que as pessoas acham, o que elas acham que é um pé direito padrão. Eu não sei quem inventou isso, mas qual que é a altura de um pé direito padrão? 2,60. 2,60. Beleza. Então, vamos manter o teu 2,60. Quanto que é a altura de uma porta? 2,10. 2,10, que é padrão. Beleza. Se você estiver fazendo uma casa, tá? Quero que vocês entendam assim. Então, eu estou projetando uma casa e a minha casa tem um pé direito de 2,60, porque a pessoa acha que é padrão. Não sei de onde que ela brotou isso, mas tudo bem. A minha casa tem 2,60. Digamos que é essa casa. Exatamente essa casa aqui, que vai ter um pé direito de 2,60. Como que ela vai ter o pé direito de 2,60, uma viga de 60 centímetros, e eu vou deixar livre os 2,10 da porta? Não tem jeito. Não fecha a conta. Você tá entendendo? Por quê? Se a porta tem 2,10 e eu tiver uma viga de 60 em cima da porta... o meu pé direito não pode ser 2,60. Tem que ser no mínimo 2,70. Você entende? Tipo, coisa que assim, falando agora parece a coisa mais óbvia do mundo, e não é. Não é. Por quê? Você tem que ter mais pé direito. Ah, professor, mas minha viga pode ter 50? Pode. Mas o que é melhor? Você ter uma viga que você tenha certeza que vai vencer o vão, ou ter 10 centímetros de tijolo a mais? Me responda, o que vocês acham melhor? De manter a minha viga com 60 ou manter o pé direito com 2,60? Agora, não sei, senhor, vai. Tem projetista, vai depender do projetista. Nada. Eu digo, com certeza absoluta. Gastem tijolo. Façam alto. Ninguém vai morrer se a casa tiver mais, tá? Por exemplo, internamente, a parede pode ter 2,40 o forro do cara, não tem problema nenhum. O cidadão faz lá um forro com 2,40 e azar dele, se ele quer morar dentro do cubículo, entendeu? 2,20 se ele quiser. Fechou a porta, tá bom. Mas você vai projetar aquela baita daquela viga de 60 e vai colocar uma altura maior.
Seu pé direito pode ter 3 metros, pode ter 3,10, tipo, não precisa ter medo, que tijolo é como a barra do mundo, tá? Pode colocar à vontade. Agora, você, por exemplo, pegar um vão desse de 6 metros e falar, ó, eu só quero que essa viga tenha 40 centímetros, rapaz, você vai gastar tanto aço, mas tanto aço, mas tanto aço, que fica, tipo, inviável. O que você gasta de aço dá para você ter feito a casa com 4 metros de altura, você gastava a mesma coisa ou até menos, tá? É que talvez falando em aço aqui, vocês não estão muito com essa ideia, com essa proporção, porque a gente não mexeu com isso ainda, tá? Mas quando a gente calcular, vocês vão ver que dá, assim, é absurdamente o que dá de diferença a mais, tá? Então, só estou dizendo isso porque pensem que é mais ou menos assim. Não tem como eu ter vãos gigantes em casas baixas. É isso que eu quero dizer, tá? Então, a casa tem que ser meio que proporcional àquele vão que você está fazendo, tá? Quem dirá se você cair lá, por exemplo, estrutura dupla, armadura dupla, pé direito duplo, então muda totalmente figura, vai mudar os pilares, vai mudar outras coisas, tá? Mas só queria deixar isso aí meio que na mente de vocês, tá? O que a gente vai fazer hoje para fechar aqui? Eu vou até fazer rápido e aula que vem a gente vai retomar só para fechar isso aqui. Então, o que a gente fez? Bom, a nossa V1, a gente viu que ela não é uma viga contínua, tá? Já a gente tem aqui, por exemplo, a V9 e a V5, que são vigas iguais, são vigas simétricas, tá? Que tem 3,93 e 3,58. Eu vou fazer na mão aqui, para ser bem simples, tá? Vou ver se ela é contínua. O que eu vou fazer? Vão maior, 393, dividido pelo vão menor, 358. Deu 1,10. Quer dizer o quê? Que a minha V9 e a minha V5 podem ser contínuas, certo? Beleza. Qual que vai ser o vão? Se elas podem ser contínuas, seria o nosso L sobre 12. Bom, vou pegar o meu maior vão, que é o V9B e o V5B. Estou fazendo bem rápido aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, ó, 393 dividido por 12. Essa minha viga pode ter 35 de altura, tá? Então, ela poderia, sim, ter 35 de altura. Qual o problema? O problema é a minha V3, né? Porque a V3 chega nela, tanto em uma quanto na outra. Se a V3 tem... Quanto que ela tem? Com base na 30. né? É que eu não escrevi. Ela tem 40. Então, se ela tem 40 e está chegando nessa V9, a V9 também tem que ter 40. Tá? Aí você pode falar assim, professor, mas do jeito que está desenhado aí, ela está chegando um pilar. Não é verdade? Não está chegando um pilar? Não parece que a V3 é uma coisa totalmente independente? Sim. Nesse caso, meio que você poderia considerar. Mesmo assim, a gente vai colocar que as nossas V9 e V5 têm 40 centímetros de altura. Tá? E aí fica a critério. Por exemplo, a V1 deu 35, a V9 deu 40. Você fala assim, ah, mas então a minha V1B pode ser 40? Pode, tá? Não tem problema. Pode ter esse dente? Pode também. Porque o que vai mudar? Vai mudar para você que está fazendo o cálculo estrutural. Porque essas vigas, depois de prontas, vão ser rebocadas, tá? Vai ser tudo rebocado. Ninguém vai saber o que está ali. É você que está dimensionando elas, tá? Mas eu vou voltar nesse V9, no V5, a aula que vem, a gente vai voltar nisso aqui. Doutor, por que tinha dado 40 centímetros de altura na V3? Por que deu 40 centímetros na V3? Por causa da V8. Porque a V8, viga biapoiada, que deu quanto? 39. Então, a V8... Então, na verdade, aqui o que está acontecendo? É a minha V8 que está azedando o caldo. Entendeu? Esse é o problema. E assim a minha V6 e a minha V7, ó, elas são biapoiadas, tá vendo? E ela tá dando quanto? 36. Então ela também teria 40. Posso pôr 35? Posso. Mas se a V8 não pode, então não adianta. Então tem que ser tudo 40. Entendeu? Eu não quero, eu só vou falar, tá, meninas? Não fiquem assim, Theo e Christian, não fiquem louco, mas, por exemplo, vou falar aqui, ó, por exemplo, se você põe um pilar aqui, ó, entre a V8 e a V2, muda tudo. Por quê? Porque não é mais a V8 que chega na V3.
você teria uma outra viga aqui, uma, sei lá, V15, e ela é só um toquinho. Se esse toquinho chega, a V3 pode ser menor. Vocês estão entendendo? Tipo assim, não vou fazer isso agora, tá? Mas estou dizendo assim, se as vigas tiverem vãos menores, automaticamente elas vão ser menores. E se eu tenho um pilar aqui, eu separo as vigas. Então, eu teria uma viga para cá, uma viga para lá, tá? Então, ela poderia, sim, ser menor se eu tivesse pilares a mais, tá? Pilar a mais é desejável? No meio da casa, não, tá? No meio da casa, quanto menos pilares você tiver, melhor. Por exemplo, vamos também, só uma hipótese. Se eu tirasse esse pilar aqui, ó, exatamente esse rapazinho aqui, ó, o que eu ia ter? Eu ia ter esse vão todo aqui. Vocês não concordam? Que o meu V3A e V3B viria só um V3A gigante de 6 metros? Sim, mas o que acontece? Essa viga que hoje é 40, ela ia passar a ser quanto? 60, tá? Porque o vão é muito maior. Mas pode ser que o cara chegasse e falasse, eu não quero esse pilar, eu quero que ele seja uma viga inteiriça. Pode? Pode. Coisas que eu esqueci de mostrar para vocês da minha viga aqui, que a gente fez aqui uma vigona aqui, a gente fez uma viga de 80 centímetros de altura. Ela ficou assim, como que eu posso dizer para vocês? Colossal. Ficou um troço assim, absurdamente grande. Foi gasto, tipo assim, aço, que daria para fazer, tipo, 4 vigas de 40 centímetros de altura. Foi muito, foi um saco de dinheiro numa viga, só porque ela tinha 80 centímetros e precisava vencer um vão de 7 metros, tá? Custou muito caro. Eu não tenho aqui na ponta do lápis, mas foi tipo, isso é absurdo, tá? Mas faz parte aqui, no caso da obra do arquitetônico. Trarei as fotos nas próximas aulas, não vou esquecer, eu tirei foto dela para mostrar para vocês, tá? Pessoas, nós vamos encerrar por aqui, tá? Pode ser que vocês achem que ficou talvez um pouco meio confuso, mas eu te garanto para vocês que o jeito mais simples de calcular a viga é esse, tá? É você ver se ela é contínua ou não, e se ela for contínua, L sobre 12. Se ela não for, L sobre 10. Vocês vão ver que com o tempo vocês saem, tipo assim, na cabeça. E aí vocês começam a ver onde que uma viga chega e outra onde a viga sai. É isso, tá? Cálculo de viga é isso, mas amanhã a gente vai fechar esse exercício e fazer um outro separado, tá? Eu vou deixar um outro já no jeitinho aqui pra gente calcular ele separado também. Joia? Pessoas, falem para mim. Mais fácil, mais difícil? Complicou de vez? Arthur, tá indo, temos que dar pra praticar mesmo. Tem que praticar, e eu entendo que eu nem passei nenhum exercício para vocês ainda, tá? Porque a gente precisa passar todo esse conceito primeiro. Depois que vocês tiverem tudo isso na mão, é fácil, tá? Vocês vão fazer conta aí e vai sair tudo. E a gente tem uma parte bem pesada ainda, tá? Da matéria, que é a parte de distribuição de cargas. Eu acredito que isso aí a gente talvez ou vai começar esse ano ou vai ficar para o ano que vem ainda. Mas é mais ou menos assim. Se a gente souber quanto que a viga tem de carga, tá? O pilar, a viga tem de carga. Souber a dimensão dela, calcular o aço a partir disso é muito fácil, tá? Então, sabendo isso, o resto sai assim, frouxo. Por isso, não se assustem se a gente até agora não calculou aço, porque eu digo que o aço é a parte mais fácil da viga. Só que tem que saber um monte de coisa antes, e do pilar também, né? Antes da gente começar. Tá bom, pessoas? Obrigado.